Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui, ó, Godoy1x, que te garante 200% de bônus sobre o seu valor depositado. Link da descrição do vídeo, comentário fixado, acessa o nosso link, acessa o 1xBet. Na hora de realizar o seu depósito, preencha com o nosso cupom Godoy1x e resgata 200% de bônus. A partir dali, faça o seu palpite vencedor. Jogos de hoje tem França e Bélgica, Israel e Itália, Nations League, além da Série B com Botafogo de São Paulo contra Goiás e Ponte Preta contra Chapecoense. Pessoal, já projetando, né, um dos maiores confrontos nessa quarta de final de Copa Libertadores é o confronto entre Flamengo e Peñarol e Flamengo. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala sobre conquista de títulos, é o confronto de maior conquista de títulos. Existe uma rivalidade entre Flamengo e Peñarol. Para muitos até não conhecem tão bem assim essa história. Então vamos contar um pouco sobre esse rival do Flamengo. E é assim que o Flamengo tem que tratar o Peñarol, como um rival, pois do outro lado é assim que o Flamengo é tratado. Vamos contar um pouco sobre a história desse confronto entre Flamengo e Peñarol, entender um pouco dessa rivalidade. O Peñarol é um dos responsáveis por uma das maiores derrotas e mais doídas, uma das gerações mais vencedoras do Flamengo. Então vamos contar um pouquinho sobre um jogo que também passa o campo e bola. Já foi protagonizado um terrível capítulo fora de campo. Então, deixe seu like, deixe a sua curtida, você amigo rubro-negro que está sempre aqui com a gente, muito obrigado por essa companhia, deixa o seu like, vê aí, cara, tá inscrito aí, confere aí a sua inscrição e, claro, compartilha aí o vídeo sempre com novos amigos. É um vídeo importante também para todo torcedor rubro-negro conhecer um pouquinho a história desse confronto, então já chama ele para vir para cá também. Galera, vamos lá. Existe um tabu nesse confronto, né? O Flamengo, ele nunca venceu o Peñarol em jogos válidos pela Libertadores. Ele já venceu o Peñarol, mas em outras competições, mas na Libertadores ele nunca venceu. Esse confronto será no próximo dia 19, estaremos lá no Maracanã cobrindo esse grandíssimo jogo de ida no estádio do Maracanã, importante, o Flamengo sai com a vitória, vocês vão entender historicamente até também o porquê. E o Peñarol, a gente vai trazer um vídeo falando exclusivamente sobre esse time do Peñarol mais próximo ao confronto. Então você já está convidado a vir aqui, dar uma olhada e reconhecer um pouquinho desse novo Peñarol aí que o Flamengo vai enfrentar nas quartas de final, meio de campo, tem algumas situações importantes pra gente falar. O Peñarol jogou ontem no Campeonato Uruguaio e agora ele vai ficar cerca de 12 dias só se preparando para enfrentar o Flamengo. O Peñarol não fará mais nenhum jogo para esse confronto. Então jogou ontem, vai ficar aí cerca de mais ou menos uns 12 dias sem nenhuma partida para ir enfrentar o Flamengo no Maracanã. Bem diferente até do calendário do Flamengo, que vai fazer ainda mais 2 jogos pelo campeonato, né, pela Copa do Brasil e ainda pelo Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo confronto que o Flamengo se deu melhor. Estávamos falando de 1999, é jogo das semifinal da Copa do Brasil, a extinta Copa do Brasil. Edição essa que no final o Flamengo foi campeão, né, com uma grande vitória também sobre o Palmeiras, confrontos ali muito emocionantes, mas na semifinal, no Maracanã, o Flamengo venceu os uruguaios por 3-0. Com isso, poderia perder por 2 gols jogando fora de casa. O confronto, assim como nessa edição da Libertadores, era decidido no Uruguai. No jogo da volta, o Flamengo estava vencendo por 2-1. E numa questão de segundos, cara, viraram 3-2 para o Peñarol. E no final do jogo, aí, meu amigo, a pancadaria, ela vai de uma maneira desenfreada, meu irmão. Mas assim, desenfreada, mas muita pancada que recebeu destaque, né? Fla está na final da Copa Mercosul, o rubro-negro perde para o Peñarol por 3-2, mas se classifica, o jogo terminou em pancadaria, mas muita pancadaria. Entrou depois torcedor no campo, porrada. Os jogadores do Flamengo acuados, né, querendo ali entrar no vestiário, e ali trocaram soco, pontapé, voador. As imagens é bizonho a pancadaria para esse confronto. O Flamengo seguiu, chegou na decisão, foi campeão da Copa Mercosul, então uma grandíssima memória. Vamos com as memórias melhores, né? Vamos para 2019, fase de grupos. O Flamengo recebe mais uma vez o Peñarol, né, no Maracanã, e aí depois ele vai jogar, né, no segundo turno do grupo lá no Uruguai. Um Flamengo ainda era do Abel Braga,
né? No Maracanã, o Flamengo não fez um grande jogo, a gente lembra bem dessa partida, estávamos lá assistindo, o Peñarol foi lá e venceu por 1-0 o Flamengo. Um jogo que teve uma expulsão do Gabigol, que foi fazer uma recomposição pelo lado direito, pegou ali, foi excesso de vontade, foi expulso, o Flamengo com 1 a menos, perdeu esse jogo para o Peñarol pelo placar aí de 1-0. O jogo da volta era no Uruguai, fase de grupos, necessário, né, o Flamengo sair dali com um resultado positivo, não poderia perder, para conseguir então garantir a sua classificação para a próxima fase. O Flamengo teve chances, cara, mas chances absurdas, cara, absurdas para fazer o gol. E aí é aquilo, né? Veio aquele drama, nós daquela geração escaldado já, né? De fracassos passados, passou na nossa cabeça, né, cara? León, San Lorenzo, Olímpia, América do México, né? Era um outro momento que a gente vivia na Copa Libertadores. E aí era aquilo, né? Era esperar a M aparecer. Jogador expulso. Então um jogo que era para ser simples, ele se tornou extremamente dramático. Terminou 0-0. O Flamengo não venceu ali o Peñarol. E como perdeu algumas oportunidades, teve uma confusãozinha no final. Perto do que já aconteceu em 99, essa confusão, 20 anos depois, não foi nada. Flamengo classificado e a história todo mundo já conhece. Vamos para 1982. Essa é uma das maiores derrotas da história da geração vencedora, multicampeão. Zico, Nunes, Júnior, Leandro e etc. O Flamengo, por ter sido campeão em 1981, ele entrava num triangular de semifinal na Copa Libertadores em 1982. Tanto se vocês pesquisarem, era corriqueiro. O atual campeão da Copa Libertadores, quando jogava a Libertadores seguinte, ele chegava, se ele não era campeão, porque era comum também, ele sempre chegava numa decisão, porque era aquilo, era um time muito qualificado e que disputava já ali na fase final, ele chegava numa decisão, era campeão, mas enfim, o Flamengo não conseguiu passar pela semifinal. Foi uma enorme decepção. Acontece que o Flamengo jogava no Maracanã para buscar essa vitória sobre o Peñarol, nesse triangular para se classificar, e pegaria na decisão mais uma vez o Cobreloa. Teríamos uma reedição da final do ano anterior. Os uruguaios venceram o Flamengo. No estádio do Maracanã, o Peñarol venceu com o gol de um brasileiro, Jair, Príncipe Jajá, uma cobrança de falta, venceu por 1-0 o Flamengo. Só para vocês terem ideia da escalação do Flamengo naquele jogo: Cantarelli, Leandro, Marinho, Figueiredo, Júnior, Andrade, Tita, Adílio, Lico, Zico e Nunes. É praticamente o time campeão, né, da Libertadores, campeão mundial, o time que é campeão brasileiro no ano, mas foi uma eliminação extremamente dolorosa. O que vai além das 4 linhas, muito grave, um capítulo muito triste. Existe uma rivalidade entre Peñarol e Flamengo, e a gente fala sobre torcida, e quando a gente fala sobre torcida, a gente está falando sobre torcedores, até de organizada. Um capítulo muito triste, que veio a óbito, né, um torcedor do Flamengo, aqui mesmo, no Rio de Janeiro, no confronto entre, né, Peñarol e Flamengo em 2019. Os torcedores do Peñarol assassinaram um torcedor do Flamengo aqui nas ruas do Rio de Janeiro. Ele era do Espírito Santo, esse torcedor, e aí ele foi assassinado, e tem um clima muito pesado entre as duas torcidas. Recentemente, um veículo da ESPN foi até o Uruguai e fez uma entrevista com vários torcedores do Peñarol, e um torcedor foi muito curioso, pois ele deu, né, o seu parecer, né, sobre essa rivalidade, e é importante a gente até passar aqui para a gente entender como é o nível. Abre aspas, temos muita rivalidade com o Flamengo, não simpatizamos com eles. Tomara que a gente se enfrente nas quartas, vamos botar para fora. Ainda havia aquela expectativa de ter ou não. Exatamente, não há nenhuma simpatia entre Flamengo e Peñarol. É uma grandíssima rivalidade que fala aí sobre dois outros. Eu acho que é a maior rivalidade até que o Flamengo tem. Não é rivalidade com Boca, não é rivalidade com River, não é rivalidade com Nacional, não é rivalidade com LDU, não é rivalidade com nada. Eu acho que essa é uma grandíssima rivalidade entre clubes de países diferentes, mas que as torcidas, essa é a verdade, se odeiam. Um grande abraço, deixa o seu like, deixa a sua curtida, a gente vai falar bastante sobre esse confronto, falar bastante sobre esse time do Peñarol das quartas de final. Vamos lá, tamo junto, um grande abraço e valeu!